Cara, é tudo interligado, Uhum. o nosso corpo, em especial, igual você tá falando, os órgãos, né? E quando a gente fala da mente, a gente fala da depressão, a gente fala da ansiedade, e eu já vi você dando uma explicação da neuroinflamação. Sim. É isso quando a pessoa que está assistindo, ou eu, ou você, entra numa uma crise de depressão depressiva, existe uma questão genética, não é só. É porque a gente fala assim, o mental fica parecendo que é uma coisa lúdica, né? É. Quando você fala, não, vai melhorar, não é assim. Às vezes a pessoa acha até que é um drama, mas não é, ou tá passando por uma dificuldade momentânea, mas não. Existe uma questão genética, uma inflamação de neurônio, por exemplo. Pode ter isso também, né? O que acontece? A gente tem que entender o por que as pessoas adoecem, né? Ah, veja, nós temos bilhões de conexões sinápticas. Então, como que uma emoção é feita? Como que um sentimento é feito? Nós temos neurônios que se comunicam, e ao eles se comunicarem, e um neurônio às vezes faz centenas de milhares de conexões, isso gera uma emoção. Então, uma dor, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza. E a gente tem regiões do cérebro, apesar do cérebro ser todo conectado, e isso é um Uhum. grande fato, nós temos algumas regiões que são mais responsáveis por algumas sensações. Então, por exemplo, a gente tem as amígdalas cerebrais, que são mais responsáveis pelo medo, por aí vai. Algumas pessoas, elas nascem com uma predisposição genética, ou seja, o cérebro delas já nasce quimicamente mais predisposto, ou seja, algumas coisas no funcionamento cerebral relacionadas aos neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que todo mundo Uhum. fala muito hoje, mas a comunicação entre os neurônios de uma maneira mais atípica ou disfuncional, algumas pessoas já nascem com essas predisposições. Então, a genética é algo muito importante na psiquiatria. Agora, a genética não explica tudo. E a genética também não é uma sentença de morte. Eu posso ter genética, mas a genética ela vai ser potencializada ou inibida pelo meio ambiente em que a pessoa vive. E aí entra esse conceito que você me falou aí de neuroinflamação. Quando eu estava na faculdade, formei em 2005, a gente escutava assim muito depressão, ansiedade, baixa de neurotransmissor, baixa de serotonina, baixa de dopamina ou baixa. Não é. Isso já é um conceito que caiu. Hoje nós entendemos o seguinte, que é muito mais complexo do que isso. Na verdade, não é uma baixa. As pessoas têm lá a serotonina, têm os neurotransmissores. Mas a comunicação entre os neurônios ela não está adequada. A forma como o neurônio passa a informação para o outro, que nós chamamos de sinapse, há alterações no funcionamento dos neurônios que fazem com que as mensagens não cheguem de uma Uhum. maneira adequada entre um neurônio e o outro, e isso ocasiona vários tipos de doenças, desde depressão, ansiedade, por aí vai. Quando a gente fala de neuroinflamação, o que a gente está dizendo? As pesquisas hoje mostram que o estilo de vida de estresse, a gente vive hoje, Luiz, uma sociedade que, se você pegar lá, tem um livro muito bom do Shulhan, que chama Sociedade do Cansaço. A gente vive hoje que é um culto da produtividade, né? Você tem que estar trabalhando, produzindo. E é bonito eu falar que eu tô sem tempo, né? Exatamente, É. você veja que lá na Bíblia, nos 10 mandamentos, os 3 primeiros, eles são relacionados à sua relação do homem com Deus. O homem não tem outro Deus além do Deus bíblico. Mas antes de Deus falar lá de você não cobiçar a mulher do cara, de você não roubar, o mandamento que vem depois, ele é de você descansar, porque Deus fez a criação e ele descansou. Então, nós fomos feitos para o descanso também, para pausas, né? Uhum. Para quebras no nosso ritmo acelerado. Ah, um homem há 20 anos atrás, 30, ele dava ali o fim do seu expediente, ele não tinha mais conexão com o trabalho, com informações, né? Ele mal talvez assistia meia hora de televisão, mas ele não tinha conexão com o trabalho. Hoje nós estamos via os nossos celulares, nós estamos ali sendo bombardeados com informações, com o trabalho. E se você não tomar um cuidado, você acaba produzindo 24 horas por dia. Você já acorda e antes de você meditar, antes de você descansar, você toma um café, a primeira coisa que tu faz é o quê? Ver as suas notificações de redes Aí, sociais, de Instagram, de YouTube, sei lá o quê, etc. Então, essa sociedade, esse estilo de vida acelerado, as pesquisas mostram que isso vai dando boosts no nosso corpo, dando picos de substância que nós chamamos de substâncias inflamatórias. Então, você já ouviu falar, por exemplo, de cortisol, de uhum. corticóide, de adrenalina.
Mas existem outras substâncias que nós chamamos de substâncias inflamatórias, interleucinas, que são substâncias que são liberadas no sangue, que elas passam desapercebidas, mas elas vão ali meio que contaminando o nosso corpo. Veja, isso foi feito, Luiz, para a gente poder lutar em situações agudas. É normal você ter ansiedade, você ter um estresse. Se não tiver um estresse, você não grava o seu programa. Mas a gente está vivendo o quê? Um gráfico de estresse progressivo. Isso as pesquisas mostram que no longo prazo esse estresse persistente e esse excesso de inflamação que fica rolando ali no corpo, isso vai atacando os neurônios e atacando o funcionamento cerebral. Então, quando eu digo aqui que as pessoas estão doentes pela vida ruim, o que eu estou dizendo clinicamente? Que a fisiologia do cérebro, que o funcionamento do cérebro, o cérebro é igual um cartão de crédito. Se você paga a fatura no mínimo por muito tempo, se você não faz ali, não paga a fatura toda, você vai acumulando a sua dívida emocional, isso vai virar um monstro e uma hora a fatura vai chegar. Então, assim, você vai acabar adoecendo. Então, quando eu digo que as pessoas vão ao consultório pela vida ruim, eu não estou dizendo que elas são culpadas às vezes disso, mas a cultura, muitas vezes, ela, às vezes é culpada também, mas a cultura te leva a uma busca frenética pela produtividade, para ter uma aversão. Já viu aquela frase, né? Descansa enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles descansam. Enquanto eles dormem, a gente está produzindo, meu filho. Só que o cara vai ter um AVC, um câncer, uma depressão, uma questão de ansiedade, um pânico. Então, você veja bem, um parêntese aqui nessa conversa. Dá um exemplo bem prático para quem está assistindo. Já reparou a nossa epidemia de insônia? Geral. Geral, né? Aí tu pega bem, como que o cérebro humano funciona para o sono? Não sei se você já leu sobre isso, ou quem está assistindo a gente. Quando começa a escurecer, o nosso sono, na verdade, ele não começa quando a gente vai dormir. Quando a gente tem o pôr do sol e a luminosidade começa a cair, algumas áreas do cérebro já começam a ser desligadas para você começar a ter 3 horas e meia, 4 horas depois, a condição de dormir. Então você pega o cara lá na roça. Ele, como é que era antigamente? Ele estava lá 5 e meia, 6 horas, ele dormia. Dormia com as galinhas. Aí ele chegava, jantava, dava uma sapecada na mulher dele lá, 8 e meia, 9 horas, o homem e a mulher estavam dormindo. Os meninos, ele dormia. Quem tem filho aqui, eu tenho 3, o que você faz para uma criança dormir? Se você quer que teu filho durma 8 horas, deu 7 horas, o que você tem que fazer? Desliga a luz, YouTube, televisão, vai contar historinha, vai pegar um livro, você vai tirar o quê? O excesso de luz, de estímulo e tudo. Né? Então, por que as pessoas não dormem? Você hoje não tem mais esse efeito da queda de luz ou do pôr do sol. Você tá o seu cérebro querendo desligar. Quando você pega uma tela, pega o celular e tudo, o teu cérebro vai recebendo aqueles pulsos. E aí você tem 2 tipos de estímulos. Não é só o que você escuta, que você vê, que é altamente pesado. Mas a tela, ela emite uma radiação que a gente chama de luz azul, a blue light. Né? E isso tem um efeito no sistema nervoso central. Isso desregula as regiões do sono. Por exemplo, a pineal, as regiões, a própria síntese da própria melatonina endógena, que é o nosso, um dos neurotransmissores relacionados ao sono, isso é prejudicado quando nós temos esse excesso de luminosidade. Então, você não vai dormir bem se você está colado no celular antes de dormir. Aí tem algumas pesquisas interessantes que eles pegam adolescentes que não dormem. Eles falam com os pais assim, antes de você pensar num remédio, vamos fazer a higiene do sono, vamos escurecer o quarto dele, nós vamos dar um livro, ele vai ficar 2 horas antes de dormir sem mexer no celular. Isso já melhora mais da metade das insônias. Então, esse é um exemplo prático de como que essa toxicidade alimentar, essa toxicidade digital, essa toxicidade do sedentarismo, toda uma série de toxicidades sociais, elas vêm repercutindo na saúde humana. Isso não é só na minha área. Se eu trouxer aqui você trouxe um coloproctor, ele vai te dizer, tem mais câncer de colo, de reto. Se eu trouxer aqui um ginecologista, tem mais problemas ginecológicos, ou seja, a saúde humana está prejudicada. Aí você pode argumentar, mas não se faz mais diagnóstico? Bem, até em países onde sempre se fez diagnóstico, está se percebendo que as doenças estão aumentando, que o ser humano está mais doente. E aí a chave disso está no ambiente, no estilo de vida. Então não é uma questão só de os médicos fazem mais diagnóstico, não é só isso. Nós criticamos aqui o excesso de diagnóstico, mas isso não explica tudo. Nós temos que ter um olhar mais atento sobre a saúde humana e principalmente o cérebro. Nós falamos muito do coração, mas se tu perde a tua mente, já era. Se tu perder uma perna num acidente,
e tu tem uma cabeça boa, tu vai, entendeu? Tu vai viver. Agora, se tu surta, se tu perde a consciência, se tu perde funções cognitivas, às vezes processos irreversíveis, como que tu vai andar bem se a tua central de comando não está funcionando? Então, assim, a saúde cerebral, ela deveria ser alvo de mais cuidado.